Um funcionário recebe as seguintes informações sobre os empregados de certa firma. 60% deles vão para o trabalho de ônibus, 30% vão de carro e os restantes 10% a pé. 75% deles moram em casa alugada e os restantes 25% em casa própria. Considerando-se apenas essas informações, a única conclusão correta a que esse funcionário pode chegar é a de que nós vamos considerar um universo de 100 pessoas, das quais 60 vão de ônibus para o trabalho, 30 vão de carro e 10 vão a pé. E dessas 100 pessoas, 75 moram em casa alugada e 25 moram em casa própria. E para ver qual é a afirmativa verdadeira, nós vamos usar aqui a teoria dos conjuntos. Então vamos analisar a letra A. Ele diz o seguinte: nenhum dos empregados que moram em casa própria, que são 25, vai a pé para o trabalho. Então nós vamos considerar aqui, em vermelho, esses 25 que moram em casa própria. Então aqui você tem 25 pessoas. Vão a pé para o trabalho, nós vamos representar de verde. Você pode ter assim, 10 que vão a pé para o trabalho. Então seriam dois conjuntos disjuntos. Pode acontecer isso aqui? Pode. Daqueles que vão a pé para o trabalho, nenhum deles moram em casa própria. Mas eu posso garantir isso? Não, não posso, né? Porque desses 10, todos eles, ou uma parte deles, vamos admitir uma parte deles, né? Desses 10, uma parte deles moram em casa própria. Então, o que me leva a concluir que essa afirmativa A está errada, porque está falando que nenhum daqueles que moram em casa própria vai a pé para o trabalho. Aqui você pode ter, por exemplo, 5 pessoas, né? Aqui então você teria outras 5. Nesse diagrama aqui, nós temos que esses 5, eles vão a pé para o trabalho e eles moram em casa própria. Portanto, a afirmativa A está errada. Vamos analisar a letra B. O conjunto formado por todos que moram em casa própria, que são 25, e por todos que vão de carro, engloba mais de 50%. Bom, os que vão de carro são 30, nós representamos aqui em verde. Se esses dois conjuntos forem dessa forma, a afirmativa estaria correta. Mas eu posso garantir isso aqui? Não, na realidade eu não posso garantir, né? Por quê? Porque eles podem ter uma interseção. Então esses 30 aqui, você pode ter uma situação assim, que parte deles, né, estão aqui dentro desse 25. Então você tem 30 aqui. Então, vamos admitir que aqui, que é a interseção dos que moram em casa própria e que vão de carro. Vamos imaginar que você tivesse aqui 20. Bom, então nessa situação aqui você teria 10, né? 20 mais 10 dá 30 e 20 do lado de cá você teria mais 5. De forma que se você somar isso aqui tudo, você vai ter 20 mais 10, 30, mais 5, 35. Então aí não dá os 50% que ele está falando aqui, não é isso? O que nos leva a concluir que essa afirmativa também está errada. Vamos analisar a letra C. Pelo menos 5% dos que vão de carro moram em casa própria. Os que vão de carro são 30, nós representamos aqui em vermelho, e os que moram em casa própria são 25, nós representamos aqui em verde. Se esses dois conjuntos forem disjuntos, como esse exemplo que nós colocamos aqui, se eles não tiverem nenhuma interseção, né, essa afirmativa está errada. E pode acontecer isso aqui, de não ter nenhuma interseção? Pode. Daqueles 30 que vão de carro, nenhum deles mora em casa própria. Isso aqui pode acontecer, o que nos leva a concluir que essa afirmativa C também está errada. Observe que pode acontecer deles terem interseção, isso pode acontecer, só que eu não posso garantir, né? Se a situação for essa, a interseção seria vazia,
Ou seja, daqueles 30 que vão de carro, nenhum deles mora em casa própria. Isso pode acontecer, né? Eu só não posso garantir, mas pode acontecer. Mas toda essa análise que nós fizemos nos leva a concluir que a afirmativa C está errada. Vamos analisar a letra D. Pelo menos 50% dos que vão de ônibus, que são 60, moram em casa alugada, que são 75. A minha pergunta é a seguinte: desses dois conjuntos, os que vão de ônibus e os que moram em casa alugada, eu poderia ter um diagrama como esse aqui? A resposta é não, porque aqui você teria 60 mais 75, 135 pessoas, e nós só temos 100 pessoas. Então essa possibilidade aqui, ela está descartada, ou seja, tem que ter uma interseção entre esses dois conjuntos. Então, esses 75, parte deles tem que estar dentro do 60. Então, vamos colocar aqui. Então, esses 75 representam para nós os que moram em casa alugada. Então, fora do verde aqui, você teria 25, que são aqueles que moram em casa própria. Fora do verde, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 25, então esses 25 aqui estão fora do verde, ou seja, eles não moram em casa alugada, então eles moram em casa própria. E esse 25 é o máximo que eu posso colocar aqui, ok? Bom, se aqui é 25, então eu vou ter aqui, a soma tem que dar 60, então aqui eu vou ter 35, ok? E, consequentemente, eu vou ter aqui 40, né? Aqui fora. 40 com 35 dá os 75 e mais os 25 deu os 100. Mas aqui eu posso ter menos do que 25. Eu posso ter, por exemplo, 20 aqui. Se eu tiver 20 aqui, então aqui ó, eu vou ter 40, né? 40. E se eu tenho 40, aqui eu vou ter 35. Então vamos ver se fechou a conta. 40 com 35 dá 75, com 20 dá 95. Então você tem mais 5 aqui de fora, né? Vão representar aqui mais 5. Esses 5, eles moram em casa própria e na realidade eles estão fora dos 60, ou seja, eles não vão de ônibus, vão de carro, por exemplo, ok? Mas a afirmativa está dizendo o seguinte: pelo menos 50%, ou seja, 50% ou mais, né, dos que vão de ônibus moram em casa alugada. Então ele está dizendo que nessa interseção aqui, ó, você tem 50% ou mais. Essa afirmativa está correta, porque o máximo que eu posso colocar aqui é 25. Significa que o mínimo que eu posso ter aqui é 35. E 35 corresponde a 50% ou mais, né, daqueles que vão de ônibus. Uma vez que 50% dos que vão de ônibus seria 30. Aqui eu tenho mais do que 30, no mínimo 35. Então essa afirmativa está correta.